Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Kylian Mbappé são os atletas mais bem pagos do ano de 2022. Agora, você quer saber como eles fazem esse faturamento acontecer? E mais do que isso, por que o futebol lidera essa lista que traz os atletas mais bem pagos do mundo segundo a revista Forbes? Então se liga aí, que tá começando mais um Máquina Explica. Salve, salve galera, eu sou o Eric Betting e esse é o Máquina Explica. Toda sexta-feira a gente traz um vídeo novo explicando um pouquinho os negócios, os bastidores do esporte e explicando para você o que acontece atrás dos holofotes, das quadras, dos campos, das piscinas, enfim, de tudo o que acontece no universo do marketing esportivo. O tema de hoje é delicado, porque na última semana de abril saiu a lista da revista Forbes, ou melhor, na primeira semana de maio, saiu a lista da revista Forbes com os atletas mais bem pagos do esporte no ano passado, 2022. E esse levantamento apontou Cristiano Ronaldo como o atleta mais bem pago, seguido de Lionel Messi, Kylian Mbappé. Em quarto lugar da lista está LeBron James e Canelo Álvarez, o boxeador, em quinto lugar. E eu vou parar só nesses 5 primeiros para a gente explicar um pouquinho como eles faturam e para entender um pouquinho desse ranking. Primeira coisa que precisa deixar clara, esse ranking não envolve o dinheiro que Cristiano Ronaldo está ganhando agora, neste instante, que já deve ter passado desde o começo do vídeo uns 30 milhões de dólares mais ou menos na conta de Cristiano Ronaldo. Não, brincadeira, é menos que isso, mas em reais na conversão vai dar perto disso. Com o contrato que ele tem com o Al Nassr da Arábia Saudita, que ele firmou no começo do ano de 2023. Segundo a Forbes, o Cristiano Ronaldo faturou 136 milhões de dólares no ano de 2022. 46 milhões eram referentes ao contrato que ele tinha com o Manchester United. Se você for lembrar, o Cristiano Ronaldo chegou como grande esperança dessa renovação do United, o grande ídolo do clube, um dos atletas mais celebrados do mundo. Tinha um ano de Copa do Mundo, ele começou bem no United, mas o time desandou e na Copa do Mundo ele gerou uma crise toda e acabou saindo do clube ainda durante a Copa. Durante a Copa veio o desligamento oficial do United. Mesmo assim, ele embolsou 46 milhões de dólares só no contrato durante um ano com o time inglês. Aí entra o grande negócio que faz com que Cristiano Ronaldo lidere essa lista. Os outros 90 milhões de dólares do Papai Cris vieram de acordos publicitários. É isso mesmo, 90 milhões de dólares, quase aí uma média de um pouco menos, 7 milhões e meio mais ou menos de dólares por mês só em patrocínio. Agora, por que isso aconteceu neste ano de 2022? Porque tinha a Copa do Mundo. Então Cristiano Ronaldo foi muito procurado pelas marcas, principalmente marcas ligadas ao Catar, ao Oriente Médio, onde era a Copa do Mundo de 2022. Óbvio, também tem um contrato dele com a Nike, que rende muitos milhões de dólares, tem vários outros contratos em que ele é protagonista há muitos anos de muitas marcas. Isso fez com que ele ganhasse 90 milhões de dólares e fosse também pela primeira vez o líder da lista dos atletas mais bem patrocinados desse ranking. Não estou contando o Roger Federer, que é sempre um capítulo à parte. Mas o fato é que Cristiano Ronaldo fez 90 milhões em publicidade. E isso é interessante observar. Por quê? Porque ele mostra um comportamento que já vem sendo diferente nessa escalada dos jogadores faturando bastante. Em segundo lugar do ranking, não por acaso também está outro jogador de futebol, outro grande craque, outra grande estrela mundial, Lionel Messi. O Messi faturou, segundo a Forbes, 130 milhões de dólares. E ele equilibrou os pratos. 65 milhões vieram do contrato com o Paris Saint-Germain. Chegou a peso de ouro no Paris Saint-Germain, chegou como um dos grandes craques do time, vindo do Barcelona e com um salário altíssimo. 65 milhões de dólares dá quase 6 milhões de dólares por mês para Messi. Os mesmos 65 milhões ele faturou em publicidade. Com um detalhe, neste ano de 2023 deve aumentar o faturamento publicitário dele porque ele foi campeão do mundo com a Argentina. E com isso ele deve ter renovado contratos e feito novos contratos. Mas o Messi, assim como o Cristiano Ronaldo, foi a aposta do mercado do Oriente Médio para que eles faturassem e estivessem como grandes protagonistas no país onde acontecia a Copa e nos países da região. Isso explica por que Messi e Cristiano Ronaldo estão liderando com folga essa lista, que tem em terceiro lugar um francês protagonista na Copa do Mundo e que provavelmente será o próximo grande protagonista dentro de campo do mercado do futebol. Kylian Mbappé, jogador do PSG, 120 milhões de dólares de faturamento. Aí entra uma ponta importantíssima dessa história. Diferentemente de Cristiano Ronaldo e Messi, o Mbappé fatura muito mais
pelo salário que ele tem no Paris Saint-Germain. Se estiver numa cadeira, se estiver ouvindo no trânsito, cuidado e tudo mais, presta atenção, 100 milhões de dólares, isso mesmo, 100 milhões de dólares que o francês Mbappé faz com o contrato dele do Paris Saint-Germain. Não por acaso gerou aquela ciumeira toda com o Neymar, enfim, tem toda essa discussão, porque o Mbappé, para renovar e continuar como jogador do PSG, simplesmente passou a ganhar 100 milhões de dólares por ano, quase 9 milhões de dólares por mês. Além disso, 20 milhões de dólares em contratos publicitários, principalmente o contrato com a Nike, mas tem contrato também com a Hublot, tem alguns outros contratos que o Mbappé vem começando a fazer cada vez mais. Por muito pouco ele não levantou o bicampeonato com a França. E se tivesse ganho, aumentaria ainda mais esse potencial publicitário. Agora, é esperar para ver o que vem daqui para frente. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o Mbappé vem na crescente, Cristiano Ronaldo começa a cair e o Messi começa também a entrar na decadência da carreira, naturalíssimo, principalmente depois que o próprio Messi declarou que já tinha ganho tudo que ele pensou na vida depois de ser campeão do mundo na Argentina. Então o Mbappé deve começar a crescer cada vez mais, e aí ele deve começar a se distanciar muito mais dos outros atletas, porque o salário dele é muito alto. E aí entra uma característica importante dessa mudança na forma como os atletas têm faturado. Segundo o levantamento da Forbes, até 2022 era quase igual o que o atleta ganhava em patrocínio, desses mais bem pagos, daquilo que ele ganhava com salários. E nesse ano teve um salto de quase 30% e passou a ser o salário o principal ganho dos atletas, quase aí 30% maior do que eles ganham com patrocínios. E aí é interessante a gente observar, porque o Mbappé é a essência disso. Mas o quarto colocado dessa lista também mostra essa realidade. É LeBron James. Agora, por quê? E aí vamos explicar. Bom, vamos lá. Fazer os cálculos aqui. LeBron James, segundo a Forbes, ganhou quase 110 milhões de dólares no ano. 44 milhões e meio de dólares é o salário dele para jogar pelo Los Angeles Lakers. E outros 75 milhões de dólares são advindos de contratos de patrocínio, de licenciamento de marca, enfim, o LeBron James é um cara que tem muito contrato. Não estão inclusos aí os outros negócios de LeBron James, tá? Tem participação em clube, tem um monte de coisa que o LeBron James está dentro. Não é isso que está sendo contado, não é o LeBron empresário, é o LeBron atleta. Como atleta, ele tem 75 milhões de dólares em patrocínio. O que é interessante observar é que o salário dele está mais alto. Não mais alto do que ele ganha em patrocínio, mas mais alto do que era antes. E aí explica um pouco essa disparidade no ranking divulgado pela Forbes. Por quê? Houve uma mudança no contrato de mídia da NBA para essa temporada 2022, começou no fim de 2022 e vai essa agora 2023, terminando agora no mês de junho. Isso faz com que os atletas barganhem por mais salários dos seus patrões. A lógica é muito simples do mercado americano, do esporte americano. Se a liga está faturando mais no contrato de patrocínio, naturalmente o atleta vai ganhar mais dinheiro também para jogar por aquele clube, por aquela franquia. Então, o LeBron teve um aumento salarial, além de ter, obviamente, os patrocínios dele. Mas a variação veio daí. E isso também puxa outros atletas que estão lá no 8º, 9º, 10º lugar do ranking, que são Stephen Curry e outros jogadores de basquete que aumentaram os seus salários, aumentaram o ganho fixo de salário, não aumentaram tanto a receita publicitária. E aí isso fez com que eles também ajudassem a contribuir nessa mudança. E em quinto lugar, está um outro atleta que geralmente está presente dentro do negócio, dentro dessa lista da Forbes, dos 10 mais bem pagos do esporte. Quinto lugar, Canelo Álvares, 110 milhões de faturamento, quase 1,5 milhão a menos do que o LeBron James, 100 milhões só com lutas, ou melhor, com pouquíssimas lutas, e outros 10 milhões vindo de contrato de patrocínio. Os boxeadores têm um negócio muito interessante que também envolve o universo do golfe. Os contratos de patrocínio deles não são tão altos quanto os do basquete e do futebol, mas eles ganham muito para disputar competições. A receita que o atleta recebe para a luta, aquela famosa luva para ele disputar a luta, geralmente está atrelada ao quanto ele consegue vender de pay-per-view. E o Canelo Álvares tem uma coisa interessante, ele se associou ao DAZN, que passou a ser o grande detentor dos direitos de transmissão de boxe pelo mundo inteiro. Então ele é sócio na venda desse negócio. Com isso, ele levou 100 milhões de dólares para lutar no último ano e com isso faturou 110 milhões de dólares. Esses são os 5 primeiros da lista, depois tem vários golfistas, Phil Mickelson, a turma do golfe também entra nisso. E entra também a do basquete, que vai faturando cada vez mais por conta da mudança do acordo de televisão da liga.
E pode esperar, na lista de 2023, a gente deve ver a inserção de atletas do futebol americano, porque eles estão faturando cada vez mais por conta da mudança do acordo de mídia da NFL que passa a valer neste ano. Só para a gente ter uma ideia, a NFL faturava 5 bilhões, mais ou menos, de dólares por ano, ela passou a faturar 10 bilhões. Ela dobrou todos os contratos que ela tinha de mídia e isso vai se refletir no atleta. Não, eles não vão dobrar o que eles ganhavam na última temporada para essa, mas com certeza eles passaram a ganhar muito mais salário, muito mais dinheiro fixo. E essa é uma característica interessante que vai relacionando com tudo que a gente já vem falando nos Ossos Máquina Explica sobre a mudança do mercado de mídia e como isso impacta no esporte. Ah, e o Neymar, hein? Neymar não está entre os 10 não. Depois de muitos anos, desde 2014, quando ele entrou no Barcelona, ganhando um salário alto e sendo o grande protagonista publicitário ali, principalmente voltado para o mercado brasileiro e tal, pela primeira vez o Neymar não entrou nesse ranking, por dois motivos. Ele não teve aumento salarial dentro do PSG, quem teve foi o Mbappé, a chegada do Messi também aumenta os ganhos do Messi. O Neymar teve um aumento pontual de patrocínios para a Copa do Mundo, mas nada significativo quanto foi com o Messi e Cristiano Ronaldo, e com isso o Neymar ficou fora do top 10. Ouso dizer, dificilmente Neymar voltará a estar entre os 10 mais bem pagos do mundo se continuar dentro do PSG. Isso é importante frisar, se continuar jogando no PSG. Agora, se ele sair do Paris Saint-Germain e ir para algum outro mercado, a chance do Neymar voltar a ganhar mais com um salário e a ganhar mais em outros novos contratos de patrocínio aumenta. Não é só a bola que decide para onde o jogador vai, não. Tem muito negócio envolvido e o caso de Neymar prova isso. Esse foi o nosso Máquina Explica de hoje, tentando explicar um pouquinho como é que funcionam essas listas dos atletas mais bem pagos do mundo e explicando também como é composta essa lista e para onde ela está se mexendo. Para o ano que vem deve ter bastante novidade, vamos aguardar para ver, mas é sempre legal ver esse ranking e tentar entender um pouquinho como é que está sendo a vida desses milionários do mundo do esporte, que não correspondem nem a quase 1% de todo o universo de atletas que existe no mundo. Então, gente, presta atenção, isso aí é uma ilusão. O que esses caras ganham não são nem 100 pessoas do universo do esporte que conseguem fazer. É uma elite muito elite que está nessa parada. Roger Federer, que parou de atuar tanto, ou o Rafael Nadal, que também não está atuando tanto, diminuíram os ganhos com a performance dentro de campo e não conseguiram, dentro de quadra, claro, e não conseguiram acompanhar também esses ganhos, mas os tenistas estão sempre perto desse ranking, sempre perto dessa lista. Será que Carlitos Alcaraz conseguirá chegar pelos prêmios que ele vem ganhando e novos contratos que ele pode firmar de publicidade? Vamos esperar para ver. E também é importante frisar, depois a gente vai voltar com a lista das atletas mais bem pagas, e aí você vai ver o impacto que o tênis ainda tem dentro desse universo, muito mais ainda do que os esportes coletivos. Se você gostou, dá o joinha, curte, salva, compartilha, enfim, fique inscrito no nosso canal. Toda sexta-feira a gente traz o Máquina Explica com algum bastidor, alguma história, algum caos para você entender melhor dos negócios do universo do esporte no Brasil e, nesse caso de hoje, no mundo. Diariamente, você já sabe, maquinadoesporte.com.br tem tudo sobre o marketing esportivo, sobre os negócios do esporte. Afinal, há 18 anos, a Máquina do Esporte forma os líderes da nossa indústria esportiva no Brasil e no mundo. Eu fico por aqui. Até a semana que vem. Tchau!